Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, Mato Grosso, e é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp 51993489360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o nosso Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus no capítulo 3 e vamos diretamente ao texto para prosseguirmos com o nosso programa. O texto inicia dizendo: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar. Veja, que tempo é esse? Precisamos voltar ao capítulo 2, ao final do capítulo 2 e lembrar que Jesus volta do Egito, não é? E fica morando em Nazaré. Enquanto Jesus morava em Nazaré, esse é o tempo em que João Batista foi para o deserto. O personagem João Batista aparece aqui com uma importância muito grande. E o lugar em que ele prega, em que ele anuncia a palavra de Deus é o deserto. Estranho, não é? Nós imaginamos que alguém vai pregar onde tem gente, não no lugar onde não tem pessoas e onde não tem nada. Pois bem, o que João Batista pregava? Ele pregava no versículo 2: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Esse era o conteúdo da mensagem de João Batista. Ele pregava arrependimento. Arrependam-se, porque o reino do céu está perto. Por que o reino do céu está perto? Porque aquele que é o reino dos céus, que é Jesus, está próximo de se manifestar. Estava prestes Jesus a iniciar o seu ministério público. Versículo 3, a respeito de João, o profeta Isaías tinha dito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Veja, esse João Batista é um profeta, mas não é qualquer profeta. É um profeta anunciado pelo Antigo Testamento. Veja que aquele que é anunciado é sempre mais importante do que aquele que o anuncia. Isaías era um grande profeta do Antigo Testamento e esse profeta havia anunciado a vinda de João Batista. Então esse profeta é um profeta importante. E quando o João Batista é anunciado por Isaías, ele é anunciado como alguém que traz a mensagem, gritando no deserto, como pregava João Batista: preparem o caminho para o Senhor passar. Como é que se prepara o caminho para o Senhor? Ele seria aquele que, de alguma forma, prepararia o povo para a vinda do Salvador, do Filho de Deus. E como é que se prepara alguém para a vinda do Filho de Deus, para receber o Filho de Deus? Como era o conteúdo da mensagem de João Batista? Ele pregava arrependimento. Sem arrependimento, como era a pregação do João Batista, não faria sentido que Deus enviasse um Salvador. O Salvador só faz sentido para alguém que reconhece que precisa ser salvo. Por isso, a mensagem de João Batista não tinha um fim em si, mas tinha a ver com o Senhor, tinha a ver com uma preparação para aquele que viria depois,
que também seria mais importante do que João Batista. Então, no versículo 4, o texto continua dizendo: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Ele se vestia de uma maneira estranha, ele comia, tinha uma dieta esquisita, mas, é importante dizer, não era contra a lei, não era nada errado, partindo daquilo que dizia a lei do Antigo Testamento. Ele não tinha hábitos de comer uma comida bem elaborada, uma comida luxuosa, e nem se vestia com luxo, nem se vestia de uma maneira, vamos dizer assim, que as pessoas o procurassem por causa daquilo que ele comia ou por causa daquilo que ele vestia. Versículo 5, os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares de volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Era um sucesso a pregação de João Batista, mesmo que ele pregasse no deserto. As pessoas iam até o deserto para ouvir a pregação de João Batista. No versículo 6, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. A mensagem de João Batista era usada por Deus para levar pecadores ao arrependimento e à confissão dos seus pecados. E aí então João fazia aquilo que o seu segundo nome dizia que era o que ele fazia, não é? João os batizava no Rio Jordão. Esse batismo aqui ainda não um batismo cristão, como o batismo que vai ser estabelecido e instituído por Jesus no capítulo 28 desse mesmo Evangelho de Mateus, mas era um batismo de preparação, e João Batista vai dizer isso logo mais. Versículo 7, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Poxa vida, o João Batista, alguém que tinha uma mensagem, uma pregação tão ouvida e uma pregação de tanto sucesso, talvez pensemos nós com uma ideia do século XXI, do politicamente correto. Ele não devia falar mal contra algumas pessoas que estavam vindo ouvir a mensagem dele. No entanto, qual era o problema e por que ele falava isso contra justamente os fariseus e os saduceus? Qual era o problema deles? Lembrem que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que a ressurreição era uma invenção de parte do judaísmo. E os fariseus, eles se achavam muito bons. Eles se consideravam a nata, não é? Os principais servos de Deus na terra. Os bons. Os servos de Deus, os melhores que existem. Qual era o problema? Lembra da mensagem de João Batista? João Batista pregava arrependimento. Não é possível que a gente se arrependa dos nossos pecados e continue se considerando os bons, continue se considerando melhor do que os outros. E era justamente isso o que faziam os fariseus e saduceus. O problema, na realidade, quanto aos fariseus e a mensagem de João Batista, é que eles se achavam, não é? E eles seriam por isso tentados a não se arrependerem dos seus pecados, não é? A não ficar com essa parte da mensagem de João Batista, ou então eles seriam tentados a, vamos dizer assim, se arrepender só de aparência, se arrepender da boca para fora, como quem batia o cartão e dizia não, está tudo certo,
Por isso que o João Batista vai apontar para resultados na vida da pessoa que mostram que ela de fato está arrependida. Por isso ele vai dizer, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Não confiem no fato de vocês serem descendentes de Abraão, porque não é por aí que nós vamos chegar ao arrependimento. Não é simplesmente se orgulhando diante de Deus e das pessoas que nós somos descendentes de Abraão. Quer dizer, está vindo aí aquele que vai colocar o machado da raiz, né, na raiz, e vai arrancar fora aqueles que não dão o fruto que deveriam dar. E aí então João Batista diz no versículo 11: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependerem dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Poxa vida, que afirmação de João Batista, deixando por um lado muito claro a diferença entre o batismo dele, que era um batismo para arrependimento, e o batismo daquele que vem depois dele. O batismo daquele que vem depois dele, que será instituído por Jesus lá no capítulo 28, esse batismo vai ser usado pelo Espírito Santo para criar a fé, para levar pessoas à fé na obra de Jesus e para torná-las filhos de Deus. Diz no versículo 12, João Batista, com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quer dizer, esse que vem depois de mim, além de ser o Salvador, além de ser aquele a quem eu vou preparar o caminho, ele é o juiz. Ele vai ser o juiz lá no juízo final, e ele vai então separar, aqueles que de fato serão salvos daqueles que não serão salvos. E aí então vem um relato do batismo de Jesus, que é importante que se diga, não é um paradigma para o batismo cristão, como muitas vezes esse texto é lido. Basta a gente saber que o batismo cristão ainda não foi instituído por Jesus, não é? E Jesus foi batizado não com o batismo cristão, mas com o batismo de João Batista. Naqueles dias, diz o versículo 13, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Lembra que o batismo de João Batista era um batismo para arrependimento. E Jesus não tinha do que se arrepender, não é? Jesus não era pecador. E por isso João Batista diz: você não precisa ser batizado por mim, eu que preciso do batismo que você vai instituir. E aí então Jesus responde: deixe que seja assim agora, pois esta é a maneira que faremos tudo o que Deus quer. Quer dizer, de fato, eu não preciso ser batizado para arrependimento, não é? Mas é assim que nós fazemos tudo o que Deus quiser. Quer dizer, é assim que nós vamos cumprir toda a lei em todos os seus detalhes. Então João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Jesus viu o Espírito, não é, descer sobre uma pomba com ele, e do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho que me dá muita alegria. Voz de quem? Voz do Pai. E aqui nós temos o Filho sendo batizado, o Espírito Santo sendo enviado, e o Pai falando e testemunhando a respeito da obra do Filho, que dá muita alegria para o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo presentes aqui no batismo de Jesus. E o Pai então traz palavras de incentivo para Jesus, que vai iniciar a sua missão. Como quem diz: eu sei que você tem uma missão muito dura, não é? Mas você não está sozinho. Vai lá, Jesus, vai cumprir a tua missão. Existe uma grande diferença e uma comparação que a gente pode fazer entre o nosso batismo e o batismo de Jesus,
que é o fato de que quando nós vamos às águas do batismo, é como se os nossos pecados tivessem ficado ali nas águas do batismo. O batismo de Jesus não é igual. O batismo de Jesus é o contrário. Isso aqui é colocado no início do ministério de Jesus. E o batismo de Jesus é o momento em que Jesus entra na água, não para deixar os seus pecados na água, porque ele não tem pecados, mas para tomar para si os nossos pecados que estão nas nossas águas do batismo. E ele, nas águas do batismo dele, ele vai tomar os pecados nossos das águas e vai colocar sobre os seus ombros. E então ele vai viver esses 3 anos de ministério público dele a caminho da cruz, onde ele vai pegar os pecados que nós deixamos nas águas do batismo e ele vai então pagar por cada um desses pecados lá na cruz, lá nos capítulos finais do Evangelho de Mateus. E assim então termina o nosso estudo, o nosso programa. Nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Mateus, lá no capítulo 4, então, com a tentação de Jesus. O programa Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e a outros programas em Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.